Oi, meus queridos amigos, aqui é o Miller, como você já sabe, esse é o nosso Eternity Podcast e hoje, para falar um pouco sobre eternidade e reino, trazendo um convidado muito especial, grande amigo meu do coração, presbítero e evangelista Adam Smith. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala, Miller, tudo bom, meu amigo? É um prazer hoje estar aqui nesse podcast, nesse projeto que você iniciou aí. Quando você foi iniciar, você foi conversar comigo, né? E é algo que eu fico maravilhado de saber que está, né, se desenvolvendo, está crescendo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, meu amigo. E hoje eu estou aqui à sua disposição, pronto para lhe servir, e é recíproco, né, esse sentimento. Desde o primeiro dia que a gente se viu, eu já tive uma conexão muito grande com você e eu falei para minha esposa, rapaz, parece que eu já conheço esse rapaz desde muito tempo, né? E parecia que a gente realmente já tinha uma conexão muito grande e, na verdade, a gente tinha, porque ela veio da Eternidade. Legal, né, muito cara? legal. Sem muita enrolação, logo para a pergunta inicial, para a gente já falar um pouco sobre isso. Sim. Para você, o que é eternidade? No caso, eternidade, reino de Deus, né? A Bíblia vai falar em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo de Deus. Então, reino de Deus, eternidade, esse lugar onde eu tenho paz, onde eu tenho alegria, onde eu tenho gozo, onde eu consigo ter uma segurança, onde eu sei que existe alguém que está cuidando de mim e que principalmente esse alguém é o centro desse reino, Cristo Jesus. E Ele tem essa capacidade hoje de nos levar para este lugar, de nos trazer de volta para esse lugar. Então, acho que o papo hoje vai ser sobre isso, né? Sobre esse reino de Deus e essa eternidade que é nos proporcionada a partir do momento que nós aceitamos a Ele como nosso Salvador. Se a gente está falando de eternidade, a gente está falando de quê? De reino de Deus. E uma das ênfases que a gente vê em toda a história da igreja cristã é que nós queremos ir para onde? Morar onde? Qual é a nossa promessa? Promessa de reino, né? Uhum. Reino dos céus. Um dia eu irei morar com Cristo nos céus. Só que a ênfase para a gente, e isso não está errado, você desejar ir morar no reino dos céus, você conhecer os céus, não está errado. Isso está absolutamente correto, é algo bíblico. Só que as pessoas hoje elas oram, né, por isso, e esquecem de orar pelo principal, que está dentro da oração do Pai Nosso, que é: venha a nós O teu reino. o teu reino, né? Então a gente está falando sobre eternidade, e essa eternidade ela começa aqui. Ela começa a partir do momento que você toma uma decisão com Cristo, a eternidade começou para você. Então a minha oração hoje é: venha, Senhor, o teu reino. Por quê? Porque eu quero que aquilo que acontece no teu reino aconteça agora na minha vida e no ambiente que eu estou. Na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho. Em qualquer ambiente que eu chegue, o reino de Deus chegou. Costumo dizer isso para aqueles que eu ensino, que é: se você carrega a semente da eternidade em você, a presença do Espírito Santo de Deus, Jesus falava assim: eis que é chegado o reino dos céus. Só que de repente ele muda a frase e ele diz assim: mas já está entre nós. Porque ele estava falando dele mesmo. Exatamente. Porque ele era a pessoa que tinha o reino de Deus em si. Ele era o próprio Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Ele era a própria eternidade. Ele era a própria eternidade. Então, cara, isso chega a me arrepio Surreal, aqui. né? Surreal, porque uma pessoa ter essa prerrogativa de dizer: o reino de Deus chegou, está chegando, mas na verdade agora ele já está entre vocês. Ele estava falando: chegou o reino de Deus através da minha vida. E através da minha vida, aonde eu pisar, o reino de Deus chegou. E todo cristão que é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, que ele agora é selado pelo Espírito de Deus, ele carrega dentro de si o quê? A fagulha da eternidade. A presença da eternidade. Mesmo que em pequenas partículas, né? Isso, mas ele carrega. Eu costumo muito meditar sobre ser luz.
Fico imaginando Deus olhando lá dos altos céus e olhando assim esses focos de luz no mundo todo. Aham. Tem um na China, tem um no Japão, tem um na Coreia, tem um na Indonésia, tem um na França, tem vários no Brasil, tem vários em vários lugares espalhados, tem alguns que estão debaixo de uma caverna, onde ninguém está vendo essa luz brilhar, um povo às vezes reunido para adorar o Senhor, mas eles são a presença da eternidade. Carregam consigo a luz que revela, e é impossível esconder, né, uma lamparina que foi acesa. Quando você coloca ela num alto cume, não tem como, ela vai brilhar. Então, ela ilumina toda a casa. Então, nós carregamos essa semente da eternidade em nós. Então, a nossa oração hoje não pode ser, Senhor, me leva para o céu. A nossa oração, Senhor, venha a nós o teu reino. E que aconteça aqui conforme acontece no céu. Uhum. E uma das coisas que, conversando com Deus, foi que eu entendi que no reino dos céus, que Apocalipse vai nos revelar, que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais escassez, não haverá mais depressão, não haverá mais nenhum tipo de problema que afeta hoje o ser humano e que muitas vezes mina essa eternidade que está dentro dele e que ele pode se desviar desse caminho que leva ele para a eternidade, para o desejo humano que é de ir para o céu, ele acaba que perde isso. Mas quando a gente entende que agora eu chamei o reino de Deus para o meu ambiente, para a minha casa, que eu carrego essa fagulha da eternidade em mim, eu entendo que doença não tem mais poder sobre mim, depressão não tem mais poder sobre mim, porque eu carrego o reino de Deus em mim. Nada, nenhum tipo de circunstância, como a própria palavra diz, poderá nos separar desse amor, porque agora eu entendi que Deus está em mim e o reino de Deus está em mim, e eu atraio esse reino. Eu oro, Senhor, manifesta o teu reino, a tua vontade entre nós, no meio de nós. E eu costumo dizer também que para onde o me levai, a eternidade vai junto. Para onde o me levai, o reino de Deus foi. Então, Mila, hoje a gente está aqui gravando esse podcast, essa conversa rápida, mas daqui a pouco a gente vai para um outro ambiente. Você vai voltar para a tua casa, eu daqui a pouco tenho uma reunião ministerial, e nessa minha locomoção, o reino de Deus está se locomovendo. Está circulando na terra. Circulando. Ele não é um lugar parado. Aonde nós vamos adorar? A mulher pergunta para Jesus. Né? Será no templo? Aonde? Aonde? Me diz aonde. Aí ele fala, haverá um tempo que nem ali, nem acolá. Né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Espírito ou seja, em verdade. Aonde eles estão, ali está a presença. Aonde eles estão, ali chegou o reino. Aonde eles estão, por isso que Jesus, um dos sinais da presença do reino de Deus, da eternidade de Deus, eram os milagres. Eram as curas. Sinais acompanhariam quem está trazendo o reino de Deus para aquele local determinado. Consegue entender? Não é que é uma obrigatoriedade hoje acontecer uma cura aqui, uma cura na igreja. Não, não é uma obrigatoriedade, porque isso era um sinal. E hoje a igreja já recebeu vários sinais. Um deles é a palavra, a revelação da palavra. E outras coisas que a gente já viu na nossa história cristã. Então, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, agora eu não preciso mais só ver para me crer. Não, eu já creio porque está aqui a revelação da palavra da eternidade, do reino dos céus, de como funciona através da pessoa de Cristo Jesus e toda a história da igreja. E eu consigo ter essa convicção dentro de mim que eu carrego essa semente, essa fagulha da eternidade. Então, assim, é algo maravilhoso. E só esse momento em que essa conversa que a gente está tendo, de você chegar nesse nível de maturidade cristã, porque também a gente está falando de maturidade cristã, e quantos agora não vão estar nos ouvindo, né, daqui a pouco, nesse pequeno corte aí que a gente vai fazer, eles vão ouvir e talvez não vai fazer sentido para eles. Mas quanto mais você se aprofunda em buscar, em conhecer a Deus, mais você se aprofunda na eternidade. Porque o que é a eternidade? Exatamente. O que é a eternidade? João capítulo 17, versículo 3 fala: a vida eterna é esta, né? Que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e ao Filho a quem enviaste. Jesus Cristo. Ou seja,
A vida eterna, complementando isso que você está falando, a vida eterna é conhecer a Deus. Exatamente. Né? Assim como foi Tão no simples, início né? de tudo, Adão ali tendo relacionamento com Deus, assim era para ser uma vida comum de todos os seres humanos, antes da queda. Sim. Então, através do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, nós já podemos viver a eternidade hoje. Ou seja, eu entendo, a partir do momento que eu comecei a perceber isso, que a eternidade não começa no céu. Exatamente, meu amigo. A eternidade já começa aqui, a partir do momento em que eu confesso ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, né? Isso. Então, os frutos da eternidade vão começar a fluir em minha vida, né? Que vai lá, fruto do Espírito, mansidão, temperança, domínio próprio, paz, que é uma coisa... Inclusive, eu falei isso na Aliança no Lar na sexta-feira. Que aonde a gente chega, as pessoas sempre falam, pô, Mila, é legal que tu tá aqui, é bom conversar contigo, né? Tem algo aí. Sim. Né? É incrível como as pessoas falam, né? Uma vez, uma colega minha de trabalho, assim, numa reunião, assim, conversando, assim, em conjunto, né? Eu achei muito interessante o que ela falou. Olha só a observação dela. Ela falou, Miller, e eu acho que tu tem um negócio, assim, diferente. Aí ela fez essa menção com as mãos. Não sei, eu não consigo discernir. Ela começou a falar assim, né? É um negócio assim, aí eu fiquei assim, calado, esperando ela trazer uma definição, né? A única coisa que ela conseguiu definir é que ela não conseguia explicar o que vinha da minha parte. Uhum. E geralmente as pessoas já afirmam a mesma coisa. Eu acho que eu consigo ter paz quando eu falo contigo. Sim. Só que essa paz não tem a ver comigo. Não tem até porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito agitada. Muito. Uhum. Saio de um lugar, vou pro outro. Quando estou num lugar, já vou pro outro. Eu vou parar em casa meada de 11 horas, meia-noite. Então, eu sou uma pessoa agitada. Mas como é que eu consigo trazer paz sendo uma pessoa agitada? Né? A gente consegue entender conforme o texto bíblico. Né? Jesus fala, a minha paz vos dou. Mas não dou como o mundo dá. Sim. Então, é uma paz sobrenatural que nós conseguimos compartilhar com as pessoas através da eternidade que está em Cristo Jesus, que é posta dentro de nós. Cada um de nós, meu amigo. Cada Então, um de esse nós. fruto do Espírito, ele é um dos sinais que você consegue identificar se você está ligado na videira. Você quer identificar, é algo que eu tenho falado nas minhas ministrações, uma revelação de Deus para a minha vida. E tudo que Deus revela para a minha vida, eu entrego para a igreja, né? Para os jovens, para os líderes, para a igreja local. Hoje a gente está como presbítero, né? Numa congregação, para a honra e glória do Senhor. E uma das coisas que eu tenho falado é como é complicado para muitos servir a Deus, sim ou não? Né? Fala assim, meu Deus, como servir a Deus no século XXI? Parece uma carga, né? As pessoas olham isso como se fosse uma carga muito pesada. Como servir a Deus em pleno século XXI com tantas distrações, com tantas coisas. E quando você entra para a igreja e você vê todos aqueles dogmas, todas aquelas leis, tudo aquilo que você tem que seguir, você diz, meu Deus, não, é impossível. Porque até os discípulos, em determinado momento, eles falam para Jesus isso, Senhor, é muito pesado, não dá para seguir tudo isso. Quem irá se salvar, né? Quem irá se salvar diante de tanta coisa que tem que ser feita, de tanta coisa que a gente tem que perceber, se a gente está falhando, se a gente está errando. Só que eu tenho uma resposta muito linda, uma revelação de Deus, que isso tem trazido paz para mim. Paz e convicção. A Bíblia fala o quê? Que Jesus ele vai resumir todos os mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, todo o teu coração. E qual é o segundo, Miller? Amarás o seu próximo como a ti mesmo, né? E aí o texto ele vai seguir, ele vai dizer assim, de todas as leis e todos os profetas, a lei e os profetas, né? Se resumem nesses 2 mandamentos. Então, se Cristo está dando uma afirmativa que tudo se resume nisso, eu foco nisso. Então, eu consigo descobrir se eu estou caminhando para a eternidade, se eu sou filho de Deus, se eu estou vivendo a vontade de Deus na minha vida, se eu estou amando a Deus e ao meu próximo. Uhum. E aí a Bíblia fala que eu estou cumprindo tudo.
e aquilo que se torna, parece que era impossível de se cumprir, agora se torna fácil. Não é fácil amar o próximo, amar a Deus até que dá. Mas Jesus ele fala como você amará alguém que você não enxerga, que você não vê, e o teu próximo tu não consegue amar que tu vê. Uhum. Então, qual é a forma que eu sei que eu estou cada vez mais parecido com Cristo, com as pessoas que irão entrar na eternidade, né? Que farão parte da eternidade, porque nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento, de glória em glória, de fé em fé, né? Sendo transformado diariamente para chegar um dia e Cristo nos levar e viver com Ele nessa eternidade que a gente tanto sonha. A conduta do reino, né? A conduta do reino. Enquanto tantos oram, né? Que é aquilo que eu comecei falando, mas esquece quem começou aqui já. Se eu estou amando a Deus, então se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. No sentido que, se eu amo a Deus, eu não falo mal dele. Se eu amo a Deus, eu o perdoo. Se eu amo a Deus, eu consigo ajudá-lo. Se eu amo a Deus, eu consigo entendê-lo. Se eu amo a Deus, eu paro para ouvi-lo. Se eu amo a Deus, eu o ajudo com finanças, eu ajudo com palavras, com aconselhamentos, eu ajudo muitas vezes até mesmo na sua atividade, se for preciso. Eu entendo quando ele está irado, quando ele está chateado, porque eu me coloco nessa posição de não dar a mesma face, mas de dar a outra face. Ou seja, os princípios do reino de Deus, os valores do reino de Deus revelados na palavra estão tão enxertados em mim que eu não consigo ser diferente disso. Exatamente. Consegue entender? Eu entendo isso. Só para complementar isso que você está falando, quando a gente entende isso e isso encranha dentro de nós, a gente não consegue fazer o contrário disso. Exatamente. Tá tão forte dentro de nós. Chega, a gente chora, mano. Querendo fazer o contrário, mas não consegue. Não consegue. Consegue entender? Eu sei exatamente o que você tá falando. Eu queria fazer, eu queria dar o troco. Aí, por exemplo, esse ano, né? Quem sabe, eu troquei de turno, tô num ambiente diferente, né? Da minha vida e tudo mais e tal. E eu já tive desafios de pessoas que têm personalidade assim forte, né? De tratar mal mesmo, sabe? Sim. Brutas, né? Sim, pessoas brutas e tudo mais, até por causa do patamar e tal, e afins. Aí chega um momento que você quer ficar com raiva, aí o Espírito Santo chega contigo, olha, você tem que amar. Aí o Espírito Santo de Deus coloca um amor tão grande em ti, que mesmo que tu querendo ficar com raiva da pessoa, tu não consegue. Sim. Porque o transbordo do reino dentro de você, o transbordo da eternidade que está em Cristo em Jesus, dentro de você é tão forte que é uma naturalidade, transborda amor. Né? Chegar ao ponto de você chegar com aquela pessoa que te fez mal intencionalmente, que isso é muito difícil de aceitar, dizer, cara, eu te perdoo, velho. É verdade. Cara. Eu te perdoo. É complicado. E é uma naturalidade tão grande que a gente realmente não consegue fazer o contrário disso. Sim. Né? Quando você tem um entendimento que a eternidade está em Cristo Jesus, você tem que transbordar ela, porque Cristo te amou primeiro. Sim. É um negócio assim sobrenatural. E ele não só te amou primeiro, né? Ele já te perdoou lá na cruz, né? Você imagina que tem aqueles pregadores falando, Cristo, quando estava crucificado, ele conseguia contemplar a tua vida, tu desobediente, filosoficamente, tu longe, né? Tu não aceitando ele, e mesmo assim, ele continua te amando. Tem um livro que ele fala que é o cão de caça do céu, é o Espírito Santo de Deus, né? Que ele te persegue, esse amor que te persegue até ele te conquistar. É praticamente um amor possessivo, né? Ciumento, você né? Meu, ciumento, e ele ciumento. Né? E você é meu. Pai, aqueles que tu me deste, eu não vou perder nenhum. Jesus fala para o seu próprio pai, respondendo, dizendo, ei, a minha missão eu vou cumprir. Eu vou até o fim. E ele foi até o fim. Por amor de nós, para implantar de novo aquilo que se perdeu no jardim. A eternidade. Sim. A perfeição de Deus, o caráter de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Imagem é uma coisa, semelhança é outra. Então, você vê que Deus ele lutou por nós. E quando a gente vai vendo na história da igreja, na história, desde o Antigo Testamento, desde o momento da queda
de Adão e Eva até Cristo Jesus, nessa busca de trazer o homem de volta para dentro do reino, naquele grito de independência de Gênesis 3, que o homem deu, dizendo: Senhor, agora eu quero governar a minha vida, então eu quero o meu próprio entendimento, eu quero o meu próprio conhecimento, eu quero governar sobre a terra. E a gente viu e vê até hoje essa decisão, o caos que ela causa quando o homem ele não tem a visão de reino, quando ele não tem os princípios do reino, quando ele não sabe o que fazer e ele toma decisões erradas constantemente. Estamos onde nós estamos por conta dessa decisão errada. Mas graças ao Senhor, que veio e morreu por nós e nos trouxe de volta essa natureza divina, essa fagulha da eternidade em nós, que nos faz a cada dia nos parecer com Ele e revisitar, na verdade nem revisitar, mas nos tornarmos de novo quem de fato nós somos. Porque o Miller que eu estou olhando não é o Miller que Deus quer. O Miller que Deus quer é muito melhor do que isso. Por isso que a Bíblia fala que ainda nem desceu ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que acreditam nele, para aqueles que confiam nele. Então é sensacional, irmão, quando você consegue vislumbrar, se aprofundar, buscar intimidade com Deus no seu dia a dia, porque o nosso culto não é na igreja, o nosso culto é no nosso dia a dia. E é nesse tratar que nós vamos vendo se a eternidade está em nós, se o Espírito Santo de Deus está fazendo o trabalho dele em nós, e ele faz, mas se nós estamos deixando ele trabalhar na nossa vida. Então é nessas questões, Miller, quando tu sentir essa raiva, essa ira, essa indignação, essa calúnia que se levantou e tu conseguir perdoar, tu tem que realmente festejar, meu amigo, e dizer assim: que maravilhoso, eu estou me parecendo com o meu mestre. É tão poderoso isso que Pedro, ele, ao negar Jesus, na terceira vez a pessoa vai dizer: olha, tu é um deles. Tu fala como ele. Tua ação, a tua forma, tu anda veste, como ele, tu né? anda como ele, a tua postura é como ele. Meu amigo, chega, me arrepio todo, porque assim, você já imaginou você hoje, século XXI, as pessoas olharem para você como você disse, tem uma luz em você, tem algo especial em você, e você diz assim: tem, não é de mim, mas eu estou me parecendo com o meu mestre, glória a Deus por isso. Entendeu? Então é sobre isso, mesmo no momento da dificuldade. Por isso que você também usou o texto sobre paz, que excede todo entendimento humano. A paz que Deus nos dá excede todo entendimento humano. O que significa isso? Significa que quando eu estou passando por luta, por dificuldade, por aflição, por perseguição, eu consigo refletir a imagem de Cristo e ter paz. Isso excede o entendimento humano, porque para o homem é o quê? Deveria replicar, deveria fazer mal também, deveria fazer tudo diferente, deveria já ter abandonado, deveria já ter desistido. E como é que tu tem paz e consegue continuar com paz no meio do caos, né? No meio do caos. Porque eu tenho a paz que o mundo não dá, e eu tenho a paz que excede todo entendimento humano. Eu tenho a eternidade em mim. Entendeu? Então isso é muito forte, top, né? Cara? A gente tem que parar mais vezes para falar sobre isso. Cara, a eternidade é o meu tema principal, né? Na minha vida. Reino de Deus. É um tema que eu estudo muito, é um tema que eu me debruço muito, é um tema que eu estudo há muitos anos. Quando eu comecei mesmo a me debruçar, foi o tema que mais me chamou a atenção, porque eu queria respostas. Eu queria respostas. Como é que é o céu? Ah, mas a Bíblia fala que as ruas são de ouro, os muros de cristal. Né? Como é que é isso? Como é que é esse reino? Como deve ser? Então, a minha mente ficava buscando como é o reino de Deus, como é o reino de Deus. E a Bíblia ela vai nos revelando como é esse reino de Deus, mas realmente ainda não desceu ao nosso coração. É só quando a gente chegar lá, como que será esse reino de Deus. E eu tenho certeza que vai ser a coisa mais espetacular do mundo, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E uma das coisas que a gente já conversou hoje, que é conhecer a Deus e seguir em conhecê-lo. Quando eu conversando com Deus e tentando entender sobre o reino de Deus, sobre essa eternidade, Deus me revelava: filho, na eternidade não há tédio. Você não vai se entediar. Hoje você pode começar um trabalho
passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, daqui a pouco você está entediado daquele trabalho. Você pode começar qualquer coisa na sua vida e você vai estar entediado. No começo você está empolgado, mas daqui a pouco o tédio vem o cansaço. Aconteceu isso contigo? Ah, já. Né? Demais. Talvez até no emprego que tu esteja hoje, O tu quê? fala, eu não quero mais ir para ali. Aham. Isso não me chama mais atenção. Não tem mais nada ali que eu possa aprender. Tem gente que hoje está aqui vivendo isso, né? Na vida profissional. Eu quero outra coisa porque isso aqui não é novo mais para mim. E Deus revelava para o meu coração. Sabe o que significa a eternidade, seguir e me conhecer? É que todos os dias eu vou te revelar algo novo. Porque se nós vamos viver na eternidade, Miller, eternidade não tem fim. É. Já tá dizendo, né? Não tem fim. E aí quer dizer que eu vou ficar minha vida toda fazendo uma coisa só? Porque a galera não tem noção de que é o céu, né? Porque assim, Isso. a gente olha pro céu, tá, mas é um vazio? É, Tipo, eu não vou fazer mais nada? isso. Vem essas pequenas... Não vou mais chorar, não vou ter mais luta e tal, mas aí o que, Como que é vai, que é o que vai ter céu, lá, né? né? O que vai ter lá? Você fica imaginando os anjos aí conhecendo os atributos de Deus. Santo, santo, santo é o Ai, Senhor. cara. Todo dia eles conhecem um atributo novo de Deus, meu amigo. Exatamente. Essa é a questão. Essa é a questão maior. Porque se fosse só para ser um local bonito, aqui, fisicamente... Tem lugares maravilhosos. Tá, Dubai. Lugares maravilhosos para se visitar e tudo mais, se Maldivas. deslumbrar. Né? Eu tava vendo algumas montanhas que você consegue ver as estrelas de lá. Né? Sim. A olho nu, não precisa de telescópio. Né? Só que o céu só é céu por causa de Jesus, cara. Jesus é o espetáculo do céu. Top, cara. É o espetáculo do céu. Maravilhoso Então, essa visão. o céu só é céu porque Jesus está lá. Top, cara. Porque Jesus Sensacional, está lá. né? Aí as pessoas ficam, vou encontrar João Batista. Não, a Eu galera vou- fica pensando assim, Davi. Eu vou trocar uma ideia com esse cara. Elias, né? Que fez cair fogo do céu, né? Mas, assim, para finalizar sobre esse pensamento, eu lembro de um autor que ele vai conversando a respeito disso, né? Que as pessoas... O que você gostaria primeiro, né? Quando você chegasse na eternidade... Qual é o seu personagem, né? Que você vai falar primeiro. Qual é e tal. E aí, ele vai conversando e fala assim, aí ele fala assim, imagina os 12 discípulos, né? Tirando o Judas, né? Que vai... Os 11, vamos colocar assim. Perguntar para eles lá no céu, lá com João, discípulo amado, perguntar, João, como é que era acordar com Jesus? Dormir lá, né? Como é que era tomar um café da manhã com ele? Como é que foi tu ver todos aqueles milagres e maravilhas e Jesus ali todos os dias, Deus conosco, né? O Emmanuel, Deus conosco. Ouvir as batidas, né? Do coração. E tal. Meu Deus do céu. Tu imagina essa experiência de ter vivido assim, diariamente com ele, né? Ele, Deus ali na tua presença, Deus ali contigo, Deus conosco. E aí o autor vai e ele fala uma coisa poderosa. Ele fala uma coisa assim que... Mas assim, tu imagina também a outra cena de João virando para você e te interrompendo, tirando todas as suas perguntas, sem responder nada para você e dizer assim, não. Na verdade, eu que quero te fazer uma pergunta. Como é que era ter ele dentro de você? Cara, Muito forte. Muito forte. totalmente diferente, né, mano? Totalmente diferente. Então, se existe algo maior do que Deus conosco, Miller, é Deus em nós, irmão. A eternidade está em você. E é isso que faz diferença. Entendeu? É isso que faz diferença. É isso que faz diferença, irmão. Então, se é para fechar hoje esse podcast aqui, eu fecho com isso, irmão, porque não só você que está me ouvindo, mas aqueles que vão ouvir, entenda, você carrega dentro de você o Senhor dos Senhores, a presença poderosa dele. E é isso que te capacita a vencer todas as lutas, todas as batalhas, tudo aquilo que vai se apresentar diante de ti. É isso que te capacita a vencer. Porque em ti está a presença poderosa dele e ele está em você. Você é a morada, você é a casa. Você é onde Deus habita. Um lugar, um templo, a morada do Espírito Santo de Deus é você. E esses homens foram experimentar isso depois. Diferentemente de Deus com eles ali diariamente, Deus executando tudo agora, depois eram eles. Pedro, que era medroso, era ousado, mas quando era afrontado por alguém maior e ele se tremia e temia,
negou Jesus 3 vezes, mas depois ele cheio de Deus. Deus nele, a eternidade nele, o próprio Deus nele, o Espírito Santo de Deus nele, ele foi ousado e encarou um sinédrio inteiro e almas se renderam a Jesus. Ele não estava nem aí se ele ia ser morto ou não, porque ele já sabia que ele carregava dentro dele a eternidade. Então agora eu não tenho mais medo da morte. Eu não tenho mais medo de nada, porque o Senhor está comigo. Quem está comigo é mais forte do que a morte. Exatamente. Tem até um louvor que fala isso, né? Então, meu amigo, quero agradecer, né? Você é uma benção. Não, que isso. É isso, pessoal. A gente tem um pequeno papo aqui sobre reino e eternidade. Comenta aqui se você quer mais conversas como essa, bem espontâneas, bem naturais. Esse é o nosso Eternity Podcast, um pequeno papo sobre eternidade e vida cristã. Então, te espero no próximo episódio. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, dê o seu like, compartilha aí no seu grupo de família, compartilha lá no seu grupo que tem individual. Tem um grupo só teu? Eu? Só tem tu? Eu não. tenho. Não? Não. Para fazer cálculo, para... Não, tenho. Tenho Tem? sim. Tenho da faculdade, tudo. Eu tenho... Também tenho só a minha esposa, né? Tem isso também, né? Muito importante. Tem que ter. Então é isso, galera. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo episódio. Você carrega a eternidade. Valeu. Isso aí.